Uma história misteriosa espera por você. Vem descobrir o que se esconde nas sombras. Portão de Ossos, o caminho para segredos que não devem ser revelados. A cidade dos lamentos estava rodeada por uma névoa fina naquela noite especial, onde o silêncio era quebrado pelo movimento das velas, que projetavam sombras nas lápides antigas. Era o Dia dos Finados, uma data sagrada para todos ali. Em cada canto do cemitério, famílias deixavam oferendas, flores e doces. O ar estava impregnado com o cheiro de incenso, e os sussurros das orações, mal pronunciadas, misturavam-se com o vento frio. Pietra e Luiz, de mãos entrelaçadas, caminhavam juntos entre os túmulos, observando de longe as figuras cobertas de luto, cada uma perdida em suas próprias lembranças. Porém, o que realmente os atraía naquela noite não eram as cerimônias ou as homenagens, mas sim a lenda do portão de osso. Eles ouviram sobre ele desde crianças, sussurros que diziam que aquele portão era a entrada para o outro lado, uma fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, e que se alguém cruzasse, jamais retornaria. O portão de osso ficava no alto de uma colina sombria, a poucos passos do cemitério. Eles já haviam visto o portão várias vezes, mas essa noite parecia diferente. Talvez fosse a luz da lua cheia, talvez fosse o ar carregado de lembranças. Pietra sentiu um arrepio percorrer sua espinha e Luísa a apertou um pouco mais forte. Sem precisar dizer uma palavra, eles souberam que estavam prontos. Decidiram que iriam até lá. Subindo a colina, o casal sentia o peso do próprio medo, mas também a excitação da promessa de descobrir algo proibido. No alto, eles ficaram frente a frente com o portão. Era feito de ossos, longos e retorcidos, ligados como se estivessem costurados uns aos outros. A estrutura parecia ter vida própria, como se estivesse respirando, pulsando em silêncio. Olhando fixamente para o portão, Pietra e Luiz se entreolharam uma última vez, rindo nervosamente. Ambos estavam prestes a cruzar uma linha invisível. Eles deram um passo à frente e o portão rangeu, um som arrepiante que ecoou pela noite. Ao cruzarem a entrada, o mundo pareceu escurecer ao redor. O silêncio tornou-se absoluto. Atrás deles, o portão rangeu novamente, mas desta vez, fechando-se. E assim, o caminho de volta desapareceu. Ao cruzarem o portão de osso, uma sensação estranha tomou conta de Pietra e Luiz. O mundo ao redor parecia familiar e, ao mesmo tempo, terrivelmente distorcido. Eles estavam no cemitério, mas algo estava errado. O silêncio era pesado, como se abafasse até a própria respiração. Luiz olhou para Pietra e ambos riram, tentando disfarçar a inquietação. Não passa de um portão velho, né? Ele disse, mas sua voz soou baixa demais, como se o som tivesse sido engolido pela escuridão. Eles deram alguns passos, explorando o cemitério, mas a cada movimento, o ambiente parecia se fechar ao redor deles. As lápides, antes imóveis, agora pareciam se inclinar em direções erradas, como se os estivessem observando. Havia algo errado também nas inscrições das lápides. As letras se retorciam, mudando de forma quando tentavam lê-las, criando palavras incompreensíveis. De repente, um sussurro baixo ecoou atrás deles. Pietra congelou, agarrando o braço de Luiz. "Você ouviu isso?" Ela murmurou. Ele assentiu um calafrio correr por sua espinha. Tentaram ignorar, mas o sussurro logo se multiplicou em uma sequência de murmúrios. Cada voz parecia carregada de dor, ódio e algo mais sombrio. Algo que parecia ser o peso de uma eternidade de sofrimento. Desesperados para sair dali, eles decidiram voltar, mas ao olharem para trás, o portão havia desaparecido. Tudo o que restava era uma escuridão densa e sem fim. Começaram a andar, apressados, mas o caminho parecia se estender cada vez mais, como um labirinto que brincava com seus sentidos. Por fim, Luiz parou, respirando pesado. "Isso não faz sentido", ele disse. "Era pra gente já ter saído daqui." Pietra olhou para ele, os olhos arregalados de medo, enquanto o outro sussurro mais próximo ainda parecia sair do chão, logo abaixo de seus pés. O que antes era uma lenda, um conto divertido de assustar crianças, agora parecia terrivelmente real. Eles estavam no outro lado, e talvez, naquele momento, começassem a entender que não haveria volta.
Pietra e Luiz estavam cercados por uma escuridão que parecia viva, pulsante. O frio era intenso, mas não era o frio normal da noite. Era um frio que parecia vir de dentro, como se estivesse congelando suas próprias almas. Eles olhavam ao redor, tentando encontrar qualquer sinal do cemitério familiar. Mas tudo o que viam eram sombras. E as vozes. As vozes estavam cada vez mais próximas. Tem alguém aí? Luiz gritou, a voz tremendo mais do que ele gostaria de admitir. No mesmo instante, o murmúrio cessou, dando lugar a um silêncio tão denso que quase doía nos ouvidos. Pietra segurou a mão dele com força e os dois deram um passo para trás. De repente, um rosto apareceu no meio da escuridão. Um rosto pálido, com olhos vazios e um sorriso perturbador. A figura se aproximou e Luiz sentiu o chão tremer de leve sob seus pés. Vocês não deveriam estar aqui, sussurrou a figura, com uma voz que parecia composta de 1000 outras vozes, todas sobrepostas. Era como se todas as almas ali aprisionadas estivessem falando ao mesmo tempo. Luiz sentiu um arrepio descer pela coluna, e Pietra, apavorada, puxou-o para longe. Eles começaram a correr, mas não importava a direção que escolhiam. As vozes os seguiam. "O que você quer de nós?" Pietra gritou desesperada, mas a resposta veio apenas em risadas baixas e sussurradas. Os sussurros então se transformaram em gritos, e os dois correram mais rápido, tentando ignorar o som aterrorizante que parecia penetrar suas mentes. A cada passo, a escuridão parecia absorver um pouco mais de sua energia, como se estivesse devorando suas forças. Luiz parou de repente, com o peito ofegante, e olhou para Pietra com olhos cheios de medo. "Acho que estamos presos aqui", ele murmurou com a voz embargada. Mas Pietra o encarou com determinação, tentando ignorar o pavor que sentia. "Não, não podemos desistir, Luiz. Precisamos sair daqui. Vamos achar o caminho." Com uma última troca de olhares, os dois se agarraram a essa esperança frágil e continuaram caminhando. Mas no fundo de seus corações, ambos já sabiam que algo havia mudado. Eles estavam sendo caçados, e cada segundo ali os aproximava ainda mais de algo que não compreendiam. Algo que aguardava, pacientemente, pelo momento em que eles desistissem de lutar. A cada passo, Pietra e Luiz percebiam que o mundo ao redor se tornava cada vez mais estranho e sombrio. As lápides agora eram altas e retorcidas, como se estivessem deformadas pela passagem do tempo ou por algum tipo de maldição. Estavam completamente perdidos, presos em um lugar onde o tempo parecia ter parado. O som dos próprios passos era abafado, como se o chão estivesse absorvendo qualquer sinal de vida. Luiz parou de repente, encarando algo que parecia se mexer debaixo de seus pés. Agachou-se e, com uma expressão de estranheza, passou os dedos pelo solo frio. Era uma textura estranha, quase como pele úmida e fria. Ele recuou, horrorizado, sentindo um arrepio correr por seu corpo. "Pietra, isso não é terra comum", ele murmurou com a voz trêmula. Pietra o observava, mas sua atenção foi desviada por algo mais à frente. Ela congelou, sentindo o coração disparar. Sob a luz pálida da lua, uma figura emergiu lentamente das sombras, à frente de Pietra, junto a uma lápide coberta de musgo. Era uma mulher de aparência espectral. Seus cabelos longos e emaranhados caíam sobre o rosto pálido e sem vida, enquanto o vestido desbotado pendia de seu corpo como um farrapo, como se tivesse sobrevivido a séculos de escuridão. Seus olhos, profundos e vazios, pareciam refletir algo além da compreensão humana. Pietra sentiu um calafrio percorrer sua espinha, acompanhando uma sensação inquietante de medo e uma tristeza tão esmagadora que quase a fez perder o fôlego. O rosto da figura lhe parecia estranhamente familiar, como um fragmento de memória esquecido. Alguém que ela amou, alguém que perdeu para sempre. "Vovó!" Pietra sussurrou com o coração acelerado e os olhos cheios de pavor. A figura diante dela permaneceu imóvel, mas seus olhos fundos e vazios brilhavam de forma estranha, quase faminta. Ela estendeu a mão ossuda, como se quisesse tocá-la, mas quando Pietra deu um passo à frente, a sombra se afastou, como um jogo perverso. Era um convite silencioso, uma armadilha fria para cruzar a linha entre os vivos e os mortos. "Não, Pietra, isso não é real",
disse Luiz, apertando o braço dela com força. Tentou puxá-la para longe, mas seu próprio corpo estava paralisado pelo terror. Enquanto eles tentavam se afastar, outras figuras começaram a surgir das sombras. Rostos familiares, amigos e parentes falecidos, com expressões vazias e lábios murmurantes. Cada figura carregava um pedaço de memória, uma sombra de dor e arrependimento. A aura sombria ao redor deles parecia chamar, atraindo com um magnetismo horrível que deixava seus ossos gelados. Eles correram, tentando escapar daquela legião de almas perdidas, mas o cemitério parecia se estender infinitamente. Cada lápide que passavam parecia empurrá-los mais fundo, como se as próprias sombras quisessem que ficassem. Os rostos ao redor tornaram-se mais nítidos, mais próximos, seguindo-os com olhos vazios e bocas abertas em sussurros eternos. Era como se o cemitério fosse vivo, respirando, faminto. O portão de osso que antes estava perto, agora era apenas uma mancha distante, quase inalcançável. Luiz, a gente não vai conseguir sair! Pietra choramingou, sua voz trêmula e quebrada pelo medo. Ele a segurou, mas sentiu a mesma desesperança. Vamos! Precisamos sair daqui! Sua voz era apenas um sussurro. As sombras ao redor se aproximavam cada vez mais. Uma delas estendeu uma mão fria e tocou Luiz de leve. Ele sentiu como se a própria morte tivesse atravessado sua pele, gelada e profunda. Com o coração disparado, ele puxou Pietra, mas agora os sussurros eram gritos. Gritos que pediam ajuda, gritos que queriam companhia. Gritos que deixavam claro que ali ninguém estava livre. Enquanto corriam, Pietra olhou para Luiz e viu seu rosto começando a envelhecer, enrugado, desgastado. Tentou tocá-lo, mas suas próprias mãos estavam pálidas e frias, quase translúcidas. Aos poucos, sentiam suas energias escapando, sentiam-se presos, sendo puxados para aquele lugar amaldiçoado. Luísa olhou com os olhos lacrimejando, cheios de desespero e arrependimento. Desculpa, Pietra. Eu achei que era só uma lenda. Ela tentou sorrir, mas seu rosto já estava rígido, preso num silêncio eterno. E então, ao redor deles, as almas começaram a murmurar, como uma plateia satisfeita, satisfeitas com o sacrifício. O portão de osso se fechou com um estrondo surdo, deixando o cemitério em silêncio. Para quem passava ali, tudo parecia tranquilo, exceto por duas novas sombras que agora vagavam entre as lápides, guardiãs eternas daquele lugar sombrio, esperando pela próxima alma a ser capturada.